Fala, gente! Sempre bem? Sempre bem. É isso aí. Bem-vindos mais uma vez ao Passe Bem Concurso. Dê um like, compartilhe o conteúdo, manda pro papagaio, pra família, pra todo mundo e pros vizinhos, né? E começando hoje mais um programa muito especial, como eu sempre tenho dito. Só convidado bagaceira, cara. Só gente de peso aqui. A gente tá sendo muito privilegiado por conta disso, né? E hoje não se faz diferente. Mas antes de qualquer coisa, vamos falar do melhor stand de tiro que nós temos aqui em São Paulo, na região do ABC, em São Caetano do Sul, que é a ISA. Fala aí, Manão. É isso mesmo, rapaziada. Conforme o Caio disse aí, compartilha, dá o like aí, nos fortalece, nos ajuda aí pro YouTube recomendar o nosso conteúdo, que você sabe que é um conteúdo de qualidade. A Isa aí, a nossa parceira aí, a nossa patrocinadora do Passe Bemcast aí, você que é colecionadora aí, que é CAC, você que já é policial militar, você que gosta de atirar, que gosta de praticar, que precisa praticar, a Isa fica localizada aqui em São Caetano do Sul. Além de stand de tiro, é loja de artigos militares, de armamento, é a representante oficial da Imbel aí no Brasil. Então, você que está precisando aí, que está precisando de um stand, está precisando de um artigo militar, encosta lá na Isa, fala que você foi através do Passe Bem Concursos aí, que é a Sabrina do marketing, o Clóvis, que é o CEO, todo mundo vai te atender da melhor forma, beleza, rapaziada? Grande abraço aí para todo o pessoal da Isa. E sem mais delongas, Caio, vamos comentar o Exato. nosso convidado? E é importante, nesse detalhe da Isa, comentar agora que terminamos, né, uma Olimpíada, uma Paralimpíada, de que a primeira medalha que o Brasil obteve em Olimpíada foi no tiro. Então tem aí uma oportunidade muito grande de, utilizando a Isa, praticar uma modalidade olímpica e que o Brasil tenha representantes que possam aumentar esse número de medalhas conquistados, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada. Parabéns a Isa. Muito bom, é isso aí. Já conheceram então ele, o nosso convidado. É o General Peternelli. Prazer, comandante. Prazer grande. Bom dia, vocês comandante. estão aqui no estúdio, tá bom? Todos vocês. Bom dia, vocês estão em casa aí. Falei bom dia. Ah, ixi, ferrou. Boa noite, né? Tá bom. O importante é dar saudações pra vocês aí, todo mundo, tá? E hoje, como o nosso General Peternelli está aqui, tem assunto muito rico pra gente tratar. Vamos falar de tudo, né? Vai ser muito bom, estamos sempre conversando, sempre falando aí do bem comum, sempre falando da vida de cada cidadão, e essa alternativa que vocês oferecem de ingresso à carreira policial, à carreira de segurança, à carreira militar, é uma ótima opção para o jovem brasileiro. Muito bom. General, o senhor, eu tava vendo o currículo do senhor, é muita coisa. O senhor serviu em muito lugar, tem uma vivência que eu imagino que é inescrutável, que a gente nem imagina o quanto que o senhor tem de vivência na vida. O senhor pode fazer um breve resumo da sua carreira militar? Eu vi que o senhor serviu no Haiti aqui. Eu estava com 15 anos de idade naquela época e o meu pai me disse que eu deveria ir para uma escola que tinha um científico muito forte. Científico naquela época é o ensino médio de hoje. E me orientou a fazer prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ele me dizia que era um estudo forte, gratuito e que ia me deixar kits com o serviço militar. Fui lá para passar então os 3 anos em Campinas. Ingressei com 15 anos. E isso de ficar 3 anos acabaram se transformando em 44 anos de serviço no Exército Brasileiro. Então foi uma oportunidade ímpar da escola preparatória. Fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, sou infante. Depois da academia, o que a destacar o meu período na Brigada Paraquedista, onde tive a oportunidade de ir em muitos estados brasileiros, pertencer também à equipe de salto livre, fazer operações lá de salto operacional em muitos locais. Com a atividade na Brigada Paraquedista, acabei também indo para a Escola de Educação Física do Exército. Sou professor de Educação Física e da escola fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Lá permaneci 4 anos, depois disso fui fazer um pós-graduação, que é a chamada ESAO,
Da ESAO eu gostava muito da área operacional e fui para as unidades de montanha em São João del Rei. De São João del Rei tive a oportunidade de trabalhar na segurança presidencial. Então tive nessa área também por 2 oportunidades. Concluí o curso de doutorado, que é a ECEM no Exército Brasileiro. Depois da ECEM, eu me dediquei já como major a uma outra atividade que eu tinha, que era pilotar aviões e helicópteros. No caso do Exército, o helicóptero, que a base principal fica aqui em Taubaté. Então tive a oportunidade de fazer os cursos e sou piloto de combate do Exército Brasileiro. Eu tive aí um prazer enorme de ver essa maravilha que é a aviação do Exército Brasileiro. Fiz novos cursos, inclusive um na Força Aérea de Política e Estratégia Aeroespacial. Desse curso vim para São Paulo, capital, pela primeira vez na minha carreira, apesar de ser paulista, nascido em Ribeirão Preto, de ter vindo para São Paulo com 12 anos, estudei ali no Colégio Brasílio Machado e eu só voltei para São Paulo já como coronel. Servi na 2ª Região Militar, na chefia do Estado-Maior e nessa função fui promovido a oficial-general. Fui para o Rio Grande do Sul, lá tive a oportunidade de comandar a 8ª Brigada de Infantaria e da 8ª Brigada fui transferido novamente para Taubaté, onde tive a oportunidade de comandar a aviação do Exército. Como é pertinho aqui de São Paulo, aqueles que queiram entrar na carreira militar, eu recomendo sempre conhecer a aviação do Exército em Taubaté, que é realmente um local espetacular em termos de tecnologia, em termos operacionais. Dessa forma também fui servir no GSI, no Gabinete de Segurança Institucional, onde permaneci lá também mais de 1 ano e concluí a minha carreira como oficial general de divisão. Depois dessa parte, tive a oportunidade de me candidatar, fui eleito deputado federal, fiquei lá 4 anos e agora estamos nesse novo desafio de ser candidato a vereador em São Paulo, que é muito importante. Eu costumo dizer que dos políticos, os políticos mais importantes são os prefeitos e os vereadores, porque a qualidade de vida do cidadão depende exatamente deles. Se tem uma UBS boa, depende deles. Se tem uma escola, uma educação infantil, se tem uma creche adequada, agora com o nome de Centro de Educação Infantil, se por acaso a rua não tem buraco, se a iluminação é adequada, se o transporte coletivo está bom, se a vegetação está adequada, então o prefeito é fundamental. Então nós estamos aí nesse novo desafio de ser candidato a vereador na cidade de São Paulo. De uma maneira resumida, passou aí uma vida inteira, Foram 44 anos no Exército, mais 4 anos como parlamentar, são 48, e alguns intervalos, o que ultrapassa aí mais de 55 anos de atividade em prol do bem comum. Qual foi a função mais difícil, então? No Exército, os batalhões que o senhor comandou ou como parlamentar? São propostas diferentes. Cada uma delas tem o seu desafio, cada uma delas tem o seu aspecto. Na carreira militar, você tem muito um desafio físico das atividades que você desenvolve. Como general, isso já vem um pouco mais para o lado intelectual, de estrutura, de organização, de adestramento, de logística como um todo. Você vê, eu tive a oportunidade de comandar a 2ª Região Militar em São Paulo. Ela é responsável por toda a logística do Estado, inclusive incluindo o Hospital Militar, os centros, os depósitos, o controle, o SFPC, que é o controle do armamento, o controle
dos que estão na reserva, das pensionistas. Então, isso tudo dá uma vivência. E como parlamentar, você tem a oportunidade de colocar em prática alguma das ideias que você tinha sobre legislação e sobre o que poderia contribuir com o cidadão. Então, as duas são muito prazerosas. Tive uma oportunidade muito boa. Dizem que é muito difícil aprovar um projeto, mas com uma equipe muito positiva, nós conseguimos aprovar mais de 15 propostas apresentadas na Câmara dos Deputados. Muito bom. O senhor serviu no Haiti? Eu também, né? Eu fiz um breve relato, como pulando muitas etapas no Exército. Eu e minha família, nós nos mudamos 34 vezes. Eu tive a oportunidade também de ser assessor do Exército Paraguaio. Morei em Assunção 2 anos com toda a família. Depois, em termos de exterior, tive a oportunidade de integrar o 2º contingente do Haiti. Fui o chefe de Estado-Maior desse contingente e lá permanecemos 7 meses direto, né, com a tropa no Haiti. Muitos ensinamentos, muitos dados importantes. Eu sou um fã do Haiti. Ele tem um potencial muito grande, o Haiti, em termos de cultura. O Haiti, ele fica a 1h30, fica no Caribe, quase que de frente para Miami. Então você está 1h30 de voo para Miami, você está numa ilha que junto tem a República Dominicana. Então o haitiano, ele fala o francês, fala o criole, fala o inglês por causa desse contato com Miami. Lá em Miami, inclusive, tem um bairro muito grande de haitiano, Little Haiti, que vivem 2,5 milhões de haitianos. A população do Haiti é de 10 milhões de pessoas e você também então fala o espanhol. Então é normal uma pessoa no Haiti falar 4 idiomas. Eles têm muitas facilidades para as artes plásticas e lá o camelô, enquanto aqui normalmente nós vendemos aí um brinquedo, uma coisa desse tipo, lá normalmente eles vendem um pedaço de lona com uma pintura, uma escultura na madeira. Tem muita facilidade nessa parte de artista plástico. Grandes galerias de Nova York têm nos artistas haitianos esse potencial, e o Haiti, ele se posiciona numa praia do Caribe, como eu já disse, e foi tido como a colônia mais próspera da França, foi conhecido como a pérola do Atlântico, tem praias maravilhosas. Então um local que tem tudo para prosperar. Né, para prosperar, e enfrenta dificuldades no momento, infelizmente. Fazendo um link então com a nossa realidade de hoje, a impressão que eu tenho como leigo, o senhor como especialista, viveu lá, vai poder corrigir se eu estiver errado. É que lá o problema foi uma desestruturação política, corrupção e o surgimento de organizações criminosas, que aí dividiu o país, e agora parece que com a saída do Exército Brasileiro de lá, a situação ficou pior um pouco. Trazendo essa realidade para a nossa situação aqui hoje no Brasil. A gente tem várias organizações criminosas. Rio de Janeiro tem bastante, aqui em São Paulo está sofrendo umas invertidas violentas que nos últimos não estava sofrendo por conta do governo atual, né? Qual a opinião do senhor de combate, então, a essas organizações criminosas? E o senhor, como general das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, a impressão que a gente tem é que as fronteiras, como leigo falando no Brasil, as fronteiras são canais, como o senhor falou do Paraguai, por exemplo, de entrada tem a rota do tráfico aqui no Sudeste, aqui com o Paraguai, não é isso? E entram armas, entram drogas, tal. Qual que é a política que a gente tem que ter, então, de combate para tentar mitigar o máximo possível e secar essas organizações criminosas e etc? Você fez uma comparação do Haiti com o Brasil. São contextos bem diferenciados, mas lá também começou com um problema político. Na época em que o Papa Doc e Baby Doc eram presidentes, eles tinham uma estrutura no país, e depois teve uma eleição. Dessa eleição teve um golpe, e aí se ocorreu um bloqueio
comercial a Haiti. Nesse bloqueio comercial, nessas estruturas, o Exército, por um desses governos, foi dissolvido. Ele não tinha uma estrutura de segurança como o Brasil tem e acabou levando no estado em que se encontra. Então nós temos que estar aqui bastante atento nos aspectos políticos para que nós não tenhamos essa desestruturação que nós julgamos oportuno. Muitas vezes tem decisões de várias instâncias, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que não contribui com as áreas de segurança, como foi o caso agora da liberação da droga, mas numa pequena quantidade. Inexplicável. Como que a venda é proibida e você encontrar a pessoa com a droga está legalizado? Então, isso não tem lógica. O enquadramento, outros de legislações, prejudica essa atividade. O que é muito bom no Brasil é que nós temos uma estrutura das Forças Armadas muito positiva e temos também uma estrutura muito positiva da Polícia Civil e da Polícia Militar, o que dificulta, né, a ampliação dessa rede de contravenção, de ilícitos, e todos nós temos que estar envolvidos. Você perguntou sobre as fronteiras junto das Forças Armadas, não resta dúvida que deve ser uma preocupação, pode se aumentar esse contexto, mas é bom verificar o seguinte: o Exército tem um efetivo de 200 mil homens. Se nós pararmos para pensar, algum desses festivais que estamos tendo tem esse efetivo. Dentro ali de Interlagos, algumas vezes nós temos também a partida do Brasil e Uruguai na década de 50, que no Maracanã o público foi de 200 mil pessoas. Eu brinco que cabe no Maracanã sem usar o campo. Então, não é uma estrutura muito grande e nós temos, são 16 mil quilômetros de fronteira seca. Não é fácil você coordenar essa estrutura como um todo, e nós temos 8 mil quilômetros de litoral brasileiro. Também coordenar toda essa atividade não é tão simples como a gente pensa, né? Nós verificamos que muitas vezes drogas saem do Brasil para o exterior, sendo colocada no casco do navio, não de uma maneira externa, sabe aonde internamente colocar aquela carga, através de mergulhadores. Então, há uma necessidade de que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica tenham sempre a capacidade de intervir nessas condicionantes, dificultando o tráfico, o trabalho coordenado entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, ela é essencial. E o trabalho de inteligência, né? Você colocando as informações, buscando esses dados, adquirindo informações, né? Daí a importância que tem organizações como a ABIN, né? Organizações como a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e das Forças Armadas. Essa estrutura como um todo é a única maneira de combater esse problema. E o Judiciário, o Ministério Público, nós temos que estar todos irmanados nesse foco. Verifica que agora, recente, o jornal de hoje tornou a enfatizar que a polícia no Rio de Janeiro está proibida de prender um menor. Mas se ele é o menor infrator, se você pegou esse menor, né, num flagrante delito, matando uma pessoa, não tem outra ação, né, a não ser prendê-lo e que entre aí as demais consequências. A legislação ela é importante. Eu sou um dos que defende a redução da maioridade penal. Se hoje um jovem de 16 anos pode escolher, né, o prefeito, o deputado, o vereador, pode escolher o presidente, como ele não tem capacidade, né, e discernimento, então ele
tem que ser imputado se ele praticou um crime, tem que responder por esse crime. Sou a favor da redução da maioridade penal, até para desestimular que o tráfico busque, né, crianças, busque menores de idade para executar essa atividade, sabendo que se ele for plotado entregando drogas, contrabandeando essa droga, com ele não vai ocorrer nada. Isso é inadmissível. Então, o trabalho conjunto das Forças Armadas, das forças de segurança, da população e o judiciário e o legislativo contribuindo com a legislação que dificulte essa ação, isso é essencial. Fantástico. Isso aí o senhor quebra já a primeira barreira, o paradigma, de que é aquela que as Forças Armadas em geral só servem em caso de guerra. Não, são atuantes em combate e ajudando a segurança pública constantemente. Você tem a legislação que dá esse amparo para a atuação das Forças Armadas em segurança, uma lei específica na faixa de fronteira. O Exército, Marinha e Aeronáutica já possuem o poder de polícia. Faixa de fronteira é a distância da linha de fronteira até 150 quilômetros. Então, nessa área já tem o poder de polícia. E existem outras situações em que pode ser designado o Exército para garantia da lei e da ordem. É comum, muitas vezes, quando o volume de crimes aumenta demasiadamente num estado, ser designado as Forças Armadas para contribuir com as forças de segurança nesse foco. As Forças Armadas, elas não param, elas têm as suas atividades no dia a dia, sendo que o treinamento, o adestramento dos soldados é fundamental. Tem um refrão que diz: se queres a paz, prepara-te para a guerra. Então, quanto mais estruturadas forem as Forças Armadas, quanto mais estruturadas forem as forças de segurança, menos possibilidade de ter crime, de ter outras atividades no nosso país. Fantástico. Eu vou fazer uma pergunta, passar para o Marcão também, mas eu acho importante. A gente tem visto nas últimas eleições o pessoal tentando barrar, né, militares nas candidaturas. Aí novas regras estão surgindo nas candidaturas de militares, para quem já está na ativa, tem que abandonar o cargo, tem tempinho lá que eles estão exigindo agora, tal, tudo mais. Como que o senhor vê isso? Porque eu vejo que, por exemplo, para falar de segurança pública e tantas outras coisas, pessoas como o senhor, por exemplo, são qualificadas. Porque vai dar uma opinião lá e vai sugerir regras e leis novas, vamos dizer assim, com conhecimento de causa. Enquanto outros, às vezes, vão dar opiniões, sugerir ideias e leis descontextualizadas. Como, por exemplo, o senhor acabou de citar o caso do menor infrator. Não, o menor infrator é um exemplo disso, clássico. Ele tem um poder de escolher, como o senhor citou, a candidatura de um político, determinado político, e ele tem uma responsabilidade cívica isso, né? Mas ele não responde criminalmente. Isso é um absurdo, vamos dizer assim, né? Realmente. Então, como que o senhor consegue ver essa tentativa de barrar militares em geral, não só das Forças Armadas, mas por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, de tentar entrar no meio político e conseguir um espaço de voz ativa para lutar por uma legislação mais adequada à nossa realidade brasileira? Eu vejo essas tentativas como uma ação não democrática. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores, né, o Senado Federal, eles têm que ter uma representatividade da sociedade brasileira. Então, observa que atualmente nós temos 4 deputados federais das Forças Armadas, de 513. Então, eu te diria que até está com uma representatividade pequena face a essa situação que você colocou, que é o conhecimento nessa área de segurança. É importante salientar que nós temos lá na Câmara dos Deputados 2 comissões nessas áreas. A Comissão de Segurança Pública e a Comissão de Defesa e de Relações Exteriores, que é a CREDEM. Então há uma necessidade de ter essa representatividade nas 2 condicionantes. E a regra que se tem para qualquer serviço público, ela não pode ser
diferente para os integrantes das Forças Armadas ou das Forças de Segurança. Então, apesar da proposta nesse sentido, você vê que já se diminuiu essa condicionante e eu acredito que vai ficar só no discurso, né, que as Forças Armadas, aqueles que julgarem oportuno se candidatar, vão ter essa oportunidade. No meu caso específico, julguei oportuno a minha candidatura depois que passei para a reserva. E um detalhe interessante é que os eleitos que estão na Câmara atualmente, todos estavam na reserva. Então, a legislação, para fins práticos, né, não corresponde à realidade, já que todos os eleitos eles estavam já na reserva. Muito bom. Bacana. E, comandante, no que diz respeito aí ao âmbito aí municipal, né? O que o senhor pensa aí de melhoria de projeto para a segurança pública, né? Para a melhoria da segurança pública e também se houver algum projeto pensado aí para o policial militar, o que o senhor pensa aí de melhoria para poder colaborar aí? O projeto de segurança pública, eu como sou candidato a vereador em São Paulo, o que é previsto é o seguinte: eu defendo muito e tenho uma frase que segurança é responsabilidade de todos. Isso, inclusive, está na Constituição. Nós não estamos criando um contexto diferente. Então, a população tem que participar e colaborar muito com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Civil Metropolitana. A participação em programas como Vizinhança Solidária, a participação da população nos consegue, né, que sugerem atividades, isso é muito importante. A participação da população vai, inclusive, em fazer um registro, um boletim de ocorrência quando tem um celular roubado, quando tem um assalto, uma tentativa de assalto. E eu digo que só de fazer o boletim de ocorrência está contribuindo com a segurança, tendo em vista que as forças de segurança elas vão ser distribuídas na cidade, vão ser posicionadas de acordo com o que nós chamamos mapa do crime. Aonde está ocorrendo mais problemas é posicionada as forças policiais, as forças de segurança. Então, todos nós temos que estar trabalhando. As polícias, elas têm que ter um salário adequado, as polícias têm que ter tecnologias modernas que permitam, né, a identificação do cidadão, que permitam a identificação dos carros. Então, a tecnologia, essas câmeras de reconhecimento facial que identificam o veículo, que quando passa um carro roubado, o sistema acusa, e essa tecnologia à disposição das polícias é essencial. Um armamento de qualidade, um colete que proteja efetivamente, que seja leve. Essa integração de dados ela é muito importante. E ideias. Eu mesmo defendo muito uma ideia de aumentar a segurança no que se refere à motocicleta. Sou altamente favorável às faixas azuis, sou altamente favorável aonde não tem faixa azul, permitir ao motociclista usar a faixa de ônibus, porque ele é muito fluido. Muitas vezes você vê uma faixa de ônibus sem movimento e o motociclista, eu sou motociclista, uso muito a minha moto para cumprir os compromissos de São Paulo, passando apertado entre dois carros, com risco de bater, com deslocamento, tendo uma faixa de ônibus. Ela não vai prejudicar o deslocamento dos ônibus e nem dos táxis. Então, a exemplo da faixa azul, que diminuiu muito o movimento, nós também, no meu entender, devemos utilizar as faixas exclusivas para ônibus. E por que eu estou citando a moto? Hoje, a motocicleta está muito envolvida no roubo que ocorre na cidade de São Paulo, no assalto. Tanto você ter uma motocicleta
você corre um risco de ser assaltado, de levarem a tua motocicleta, e também ao contrário, de uma pessoa utilizando motocicleta poder praticar um assalto ou um roubo. Então eu defendo muito de que todas as motocicletas devam ter um rastreador. Esse mesmo rastreador, que quando você vai fazer o seguro de um carro, se tiver rastreador, o preço diminui muito. Esse mesmo rastreador devia estar na motocicleta, porque aí vai permitir a polícia acompanhar de onde veio aquela moto que praticou o assalto, para onde aquela moto foi, que moto era aquela, né? E da mesma forma, aquele cidadão que quer ter uma moto, se for assaltado, se for roubado, saber para onde que a moto foi levada, para onde que qual foi o destino, aonde que a moto foi desmontada. Isso vai dificultar tanto que a moto seja utilizada para praticar um crime, quanto que a moto seja utilizada para você roubada daquele proprietário. Eu costumo mal comparar, dizendo que esse rastreador é como se fosse uma tornozeleira eletrônica blindada ali junto da estrutura do bloco do motor da motocicleta, de tal forma que você consiga rastrear o crime. E essa tecnologia, com certeza, vai diminuir as possibilidades da utilização da mesma e, com certeza, vai diminuir o roubo de motocicleta, que é muito grande em São Paulo. E aí as polícias teriam acesso a esse... Não, a polícia tem que ter acesso. Dentro dessa parte de segurança, além de tecnologia, eu defendo muito e sou autor de uma legislação que permitiu que o delegado de polícia, o Ministério Público, possa, sem ordem judicial, obter das operadoras de telefonia aonde está a localização do celular, não em caso de roubo, que o volume é muito grande, mas em caso de desaparecimento, de sequestro. Hoje o delegado não precisa de ordem judicial para as companhias telefônicas informarem aonde está localizado aquele aparelho, ou pelo menos o último local da localização daquele aparelho. Então essa integração ela é necessária. Por isso eu apresentei essa lei que foi aprovada e que permite, né, então, sem ordem judicial, saber a localização do celular. E eu defendo muito, nós observamos muitas câmeras na cidade, tanto fixada no próprio prédio, quanto também naqueles postes que são colocados na calçada, tem até muitos deles uma luz ali que chama um pouco a atenção, que essas imagens dessas câmeras elas sejam georreferenciadas e que, por lei, essas empresas devem disponibilizar essas imagens para o Centro de Coordenação e Controle da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, Ação Social, CET, todos devem estar na mesma sala. E quando tem uma ocorrência, um chamado numa determinada área, só de buscar aquele georreferenciamento vai permitir o acesso a essas imagens pela polícia. Então, rastreamento de motocicleta, rastreamento de veículo e imagens dos locais aonde nós temos um problema é altamente necessário. Disponibilizar para a Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana drones é fundamental, porque através de um drone você pode traquear, fixar determinado alvo, como um carro, e aquele drone vai percorrer gerando aquela imagem. Então, tecnologia e integração é altamente necessário para aumentar a segurança, que é um dos principais problemas que a cidade de São Paulo tem. Isso. E o senhor fez um comentário, o general, acerca dos consegues, por exemplo. Você que nos assiste aí, você não tem ideia
a eficácia que tem o Consegue. Porque, por exemplo, se a gente for elencar hoje os 3 principais problemas de segurança pública que a gente tem em São Paulo, certamente o baile funk vai estar entre os 3. Aí você mora numa área de baile funk e você não participa do Consegue. Como que você vai conseguir coibir isso daí? Como que você vai conseguir colaborar com isso? Porque se você vai no Consegue, você tem contato com o comandante de companhia da sua área, da área que você mora. E se você tem contato com ele, você consegue passar informação antecipada. Eu trabalho numa companhia, numa área que não tem baile funk. Por quê? Porque a população, a própria população passa essa informação para a polícia militar, para que antecipadamente a polícia militar possa chegar no local e impedir a aglomeração de acontecer. Porque uma vez que acontece a aglomeração, comandante, fica difícil da PM atuar, né? Então consegue extremamente eficaz, desde que a população participe também. A participação da população ele é fundamental. O baile funk não encontra respaldo jurídico para sua realização, contraria uma série de normas. Então, como vereador, um dos objetivos que nós temos que ter é contribuir para o bem comum. E se o baile funk não contribui para esse bem comum, ele não pode ser realizado. E quanto mais se anteceder a ele, nesse local, nessa data, nesse horário, sempre vai ter. Se você posiciona as forças policiais naquele local, a concentração não ocorre, o atrito diminui e o baile também deixa de existir. Aí, uma dúvida. Existe... A gente tem aqui policiais civis, policiais militares. Ainda não viu nenhum guarda, né? Tem que chamar um guarda pra vir. Tem que chamar um guarda. Municipal, né? Mas tem essas rixas que existem na segurança pública que a gente tá tentando aqui, inclusive, quebrar esses paradigmas, né? Na opinião do senhor, a guarda municipal, as guardas municipais, a guarda municipal de São Paulo, especificamente, ela tem que ser atuante como polícia. Não há a menor dúvida. A Guarda Civil Metropolitana, ela tem que atuar, todas as polícias, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana tem que atuar em conjunto para executar a sua missão. Eu já observo no centro de São Paulo exatamente equipes em que são compostas exatamente por policiais militares, por policiais civis e complementada por guardas civil metropolitanos que estão armados e tem que ter disponibilidade da mesma tecnologia. O sistema entre as polícias e a Guarda Civil Metropolitana tem que interagir de tal forma que as informações, o levantamento de dados, a inteligência, esse mapa do crime para posicionar as forças de segurança sejam integradas. Nós temos que estar unidos, não só as 3 polícias, mas em especial a população para combater o problema de segurança em São Paulo, os delitos que ocorrem, o volume de roubos que ocorre. O roubo de celular é uma coisa muito grave e nós temos que combater. Estimular a adesão aos programas federais que colocam o e-mail do celular, que cancela esse e-mail quando você informa que o celular foi roubado, a polícia militar, a polícia civil, a Guarda Civil Metropolitana combater os locais em que esse celular roubado é vendido, é comercializado. Esse trabalho em equipe é realmente necessário. Muitas vezes você vê um jovem, uma jovem que trabalhou, deu duro para comprar um celular que é caro e depois de muito trabalho vê o seu celular furtado. Isso tem que ser desestimulado e o uso da tecnologia para aquele celular ficar inabilitado e o uso de tecnologia e da polícia para que possa combater o comércio do celular roubado é altamente necessário. Temos que trabalhar em conjunto e unidos. Muito bom. O Centro Operacional da Polícia Militar, que é o Copom, fica lá na Luz. Eu tive a honra de poder trabalhar lá por 8 ou 9 anos, uma coisa assim. E lá a gente tem isso que o senhor está falando, mas ainda é embrionário.
Tem o GCM Aparecido, inclusive, um abraço para Aparecido, o Fernando também, o GCM de São Paulo, lá, o Fernando, que fica lá no Copom junto com a Polícia Militar, sendo integrado, mas ainda é embrionário, deveria se estruturar mais para ter mais essa integração, como o senhor está falando. Você repara que a própria CET, né, o trânsito em São Paulo, tem milhares de câmaras. Então, você colocar na mesma sala, né, esse volume de câmeras, onde você seleciona o próprio computador através da inteligência artificial, coloca as câmeras em que tem determinado suspeita, que tem determinadas ações. Hoje a inteligência artificial tem essa capacidade. E nessa sala você tem que estar todos os órgãos representativos nesse mesmo ambiente. Para o trabalho ser em conjunto, você tem que ter lá a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, o próprio CET. Se tem uma ocorrência, você trabalhar com o trânsito é altamente necessário. Você ter equipes da Secretaria de Ação Social, porque muitas vezes, como é o caso na Cracolândia, eles também têm que atuar. Então, esse foco tem que ter representantes da própria educação para poder, no entorno das escolas, ter uma atenção especial. Então, esse trabalho é em conjunto, né, no mesmo ambiente, quase que um auditório, sim, na qual você coloca todos os órgãos de segurança e todos os órgãos e secretarias que estão ou que possam ser envolvidas num problema. Antes de começar o programa, o senhor estava falando sobre a questão do reconhecimento facial da inteligência. Isso seria uma ferramenta, na opinião do senhor, boa para ajudar no combate lá, aquela questão da Cracolândia? O reconhecimento facial é altamente necessário. Não só na Cracolândia, porque tem muitas famílias que estão procurando pessoas e muitas delas podem estar na Cracolândia. Você informar, disponibilizar essas imagens é altamente necessário. A imagem também ela vai captar os procurados, vai permitir que a polícia cumpra com a sua missão. Agora, a Câmara ela é importante em várias áreas. Eu defendo, inclusive, que a Câmara também seja posicionada nas emergências da saúde. Por que motivo? Você pode ser assaltado, levar o teu celular, levar os teus documentos, você está baleado, chega desacordado numa emergência. Quem é? Você é um indigente. Então nós temos que acabar com o indigente em São Paulo. A Câmara de Reconhecimento tem que reconhecer através do GovBR, através dos bancos de dados de identificação das secretarias de segurança pública, através do banco de dados da Justiça Eleitoral, através do banco de dados da carteira de motorista. São vários. Eles devem trabalhar integrados para que aquele cidadão seja identificado. Ao ser identificado, ter o CPF daquele cidadão, você pode entrar no SUS Digital e lá no SUS Digital, por isso que eu recomendo, preencha o seu SUS Digital. Lá vai perguntar quais são os telefones de contato, lá vai perguntar se você é alérgico, que medicamentos toma, vai perguntar se você tem plano de saúde. Não é para tratar bem se tem plano, é para deslocar para um hospital conveniado daquele plano, liberando aquele leito numa UPA para a pessoa que não tem plano, atendendo a atividade. Então, reconhecimento facial nas emergências pode salvar a sua vida. Eu digo no caso das mulheres, pode ter um acidente de carro e a bolsa não foi localizada, onde estavam os documentos e os celulares, e ela é levada para uma emergência. Você verifica que até os IML tem que ter câmera de reconhecimento facial. É inadmissível você dizer, tem um casal com uma criança que ainda não foi identificado. A identificação praticamente tem que ser automática nesses casos e a família ser contactada com a rapidez que o sistema nosso oferece. Então, essa integração
ela é muito válida. E eu digo ainda, você vê que uma coisa está interligada à outra. Eu digo que o SUS digital, nós somos um dos autores da caderneta de vacinação digital, que propiciou você, a mãe, verificar que vacinas o filho tomou, que vacinas tem que tomar, e também você poder mostrar a vacina que você, como adulto, tomou. Agora, nós temos que evoluir. Já tem laboratórios em São Paulo, hospitais, que se você autoriza, ele cria um link com o SUS digital, de tal forma que quando abram o seu SUS digital, além da caderneta de vacinação digital, além dessas informações que eu disse que você mesmo pode preencher, também aparecer o seu prontuário médico eletrônico, né, com seus exames de sangue, ressonâncias, tomografias, com as cirurgias, com o tratamento, com o que já foi receitado para você. Isso pode salvar a sua vida, além de agilizar muito o atendimento nas UPA e nas UBS. É inadmissível a pessoa esperar horas para ser atendido. Então, se faz um reconhecimento facial, não tem que preencher fichinha nenhuma. Já vai ter os dados. Se abre o SUS dele, o prontuário já está pronto. O médico, quando olhar e examinar, já vai verificar os exames dele, que medicamentos toma, qual é o problema que ele normalmente tem, e já vai poder tomar uma decisão muito mais baseada, lastreada, muito mais rápida para aquele paciente do que ocorre hoje. Se precisar de uma cirurgia, que essa cirurgia seja realizada com a brevidade. E quando encaminhada para um hospital, aquele hospital não perca tempo de fazer exames que ele já fez em outro hospital. E muitas vezes ocorre de todas essas cidades do entorno de São Paulo, o caso complica e manda para um hospital, como é o caso do Hospital das Clínicas, que é uma referência, faz uma emergência terciária, né? Ele, de outros prontos-socorros é que encaminham casos mais graves para ele. Ele não precisaria ficar repetindo e gastando recurso público e poder tomar e iniciar aquela cirurgia com a brevidade que precisa. Então, você vê que nesse caso, nós começamos falando de segurança, mas já integramos essa segurança com a saúde e isso é altamente necessário. Muito bom. E aproveitando o ensejo, comandante, no que diz respeito à área da saúde pública, né? Eu sou leigo, né? Mas sou filho de uma enfermeira aposentada da prefeitura, né? E na época que minha mãe estava em atividade, uma das reclamações que minha mãe fazia era que se abriam poucos concursos para a área da saúde, seja para a contratação de enfermeiros, de técnicos, de auxiliares, de médicos, né? O senhor acha possível aí, no próximo mandato aí, se abrir mais oportunidades para preencher mais vagas para técnicos, para enfermeiros, para médicos, enfim, para melhorar aí o quadro aí da saúde pública? Eu vejo que é necessário estudar o quadro da saúde pública, não pode estar incompleto. Aquelas vagas previstas em legislação devem estar executando. Mas eu também sou um defensor muito grande da terceirização das atividades. E a terceirização vai empregar essa mesma mão de obra de enfermeiros, né, a contratação das enfermagens, dos médicos, de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Então, você tem que equilibrar esses dois fatores. Não pode ter claros na saúde pública, os claros têm que estar preenchidos, temos que valorizar o profissional da saúde, que tem que ser bem remunerado, e, ao mesmo tempo, temos que permitir a terceirização de uma série de serviços. Quando já fizemos aí muitos mutirões em São Paulo, né, que muitos hospitais, durante a madrugada, têm um determinado serviço ocioso, e muitas vezes a pessoa fica esperando uma ressonância, uma tomografia, muito tempo
né, esperando uma sala cirúrgica vagar. Quem sabe nesse mutirão, né, nós não vamos diminuir o tempo de espera de cada um deles, empregando o máximo possível. É necessário nós temos cursos técnicos profissionalizantes para a enfermagem. A estrutura básica de um hospital, né, depende exatamente de uma enfermagem qualificada. Então, eu sou favorável a que se tenha os concursos e sou favorável a que se tenha as parcerias público-privadas para atender. Mesmo um hospital chique, ele pode, durante determinados horários, atender o SUS. E, lógico, vai ser remunerado por essa atividade, diminuindo o principal problema que nós temos na saúde pública em São Paulo, que é o tempo de espera para ser atendido e o tempo de espera para uma cirurgia. Isso não pode ocorrer. Utilizar a telemedicina é mais um recurso para agilizar essas consultas, fazer convênios dos mais variados para que não se tenha um tempo demasiado para atendimento, é muito importante. E voltando no assunto, comandante, de segurança pública, né? Mais especificamente da nossa Polícia Militar, acredito que o senhor já tenha ouvido falar da atividade delegada, né? Isso. Que é empregada geralmente ali nas regiões centrais, ali é um reforço do policiamento. E hoje, acredito que aproximadamente de um ano para cá, nós estamos com um valor muito bom, né, dessa atividade que é feito pagamento via convênio pela prefeitura, que é um valor de R$ 440. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Durante o dia, antes era 270. É verdade. No período noturno, dependendo do horário que o policial trabalha, é um valor um pouco melhor. O senhor acha possível, aí a partir do ano que vem, manter esse valor, que é um valor bom, né? Que muitas das vezes, se o policial até quiser, ele opta só por fazer a delegada, não tendo que fazer muitas vezes o famoso bico, né? Ou até mesmo melhorar esse valor. O senhor acha possível isso? Até para as guardas também. Isso é a atividade delegada, para aqueles que estão nos ouvindo, entender do que ela trata, é exatamente o que ele falou. O policial tem uma escala de serviço e tem a folga dessa escala de serviço. Na maioria dos policiais, eles utilizavam essa folga para executar um serviço privado, que também é muito válido e colabora com a segurança, não resta a menor dúvida. Mas buscando, já que ele, no horário de folga, trabalha, vamos contratá-lo para que ele trabalhe para a própria polícia, para a própria segurança pública. A essa contratação do próprio profissional na hora de folga se denominou atividade delegada. A atividade delegada tem aí os valores compatíveis, eles não podem ficar defasados, eles têm que ser periodicamente atualizados e dentro do orçamento da prefeitura a pessoa tem que analisar. O próprio governador, ele observou que a prefeitura tem 25% para a educação, o estado 30%. Então, muitas vezes, você tem uma demanda muito grande. Pode precisar de um pouco de recurso para a saúde e para a área de segurança. Então, existem estudos de, eventualmente, colocar o estado com 25% também na educação, que é o que prevê a Constituição brasileira. Dessa forma, você teria um pouco mais de recursos para aplicar em investimentos, para aplicar na saúde, para aplicar na segurança e, dessa forma, poder ter mais atividades delegadas e aumentar o que todos nós desejamos, segurança para o cidadão paulistano. General, uma demanda que a gente tem, como a gente tem cursinho preparatório e tal, então vem muita gente fazer, menina nova, né, fazer o curso com a gente preparatório para entrar nas carreiras militares, principalmente na Polícia Militar, muitos são ex-militares, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E a reclamação é a mesma. A gente sai com a mão na frente e atrás, né? Reclamam do plano de carreira e tal, tudo mais. O que eu acho, o senhor me corrige, o que eu acho é que
quando o menino serviu, mesmo que não seja aquele engajado que fala, né, que é temporário, né, que ele serviu o exército, por exemplo, ele deveria ter algum benefício na prestação do concurso que ele quer seguir a carreira militar. Então ele vai fazer, por exemplo, saiu do exército, serviu lá 8 anos, né, que é o tempo máximo, ele saiu como cabo, enfim, e eu vou fazer o concurso da Polícia Militar, por exemplo. E ele sai e tem que fazer o concurso como um candidato normal. E isso não agrega nenhum benefício, nenhum ponto no concurso para ele, não tem validade nenhuma. Então muitos se decepcionam por conta disso. Só acho que esse pessoal que serviu as Forças Armadas, que a gente vê no Rio de Janeiro, algo bem complicado acontecendo lá. O cara faz um curso maravilhoso como fuzileiro, aprende a ser um armeiro fantástico e o crime organizado contrata o cara para trabalhar para ele. Né? Quer dizer, o Estado investiu no menino que se capacitou e ele, infelizmente, agora não tem utilidade nenhuma, então o crime organizado acaba pegando esse cara para trabalhar para ele. Tá errado, nada justifica isso, óbvio, né? Dividir caráter do cara. Claro. Mas o senhor acha que deveria ter algum benefício? Por exemplo, eu saí do exército, tem que ter algum benefício para mim que vai contribuir, nem que seja um ponto no concurso, alguma coisa para eu colocar à frente dos outros candidatos, porque eu já tenho uma experiência militar, já servi a pátria. Um detalhe interessante, voltando um pouco no tempo, anteriormente, quando o soldado dava baixa, se ele serviu ao exército, ele já tinha uma série de pré-requisitos que o capacitava para firmas de segurança, para a polícia civil, para a polícia militar, e muitas vezes você tinha acesso direto. Depois da Constituição de 1988, os concursos públicos tiveram como premissa básica a igualdade entre os concorrentes. É lógico que a grande vantagem do elemento que já serviu às Forças Armadas é ter o conhecimento de como atuar nas várias situações e isso poder contribuir. Então, hoje, né, não ocorre de maneira direta exatamente para dar as igualdades previstas em Constituição. Mas é muito válido você buscar alternativas, é válido que o próprio Exército continue a executar ações. Nós tínhamos o projeto Soldado Cidadão, em que ele possa fazer cursos que facilitem a atividade fora. Né? Nós já tivemos determinado período em que, na própria organização militar, se fazia uma parceria, os próprios soldados pediam para que tivesse determinado curso para dar aula naquela organização. Então tem que sempre consultar aí o jurídico, o Ministério Público, e não tendo restrições, né, a abrir um edital de tal forma que o soldado, porque muitas vezes, a hora que o soldado termina, se ele for fazer um deslocamento, pode não dar tempo. E ele pode fazer uma parceria com cursinhos como o que vocês realizam, que é muito importante, e as aulas serem ministradas, em vez de 30 alunos irem até a escola, o professor vai até uma instalação militar, vai até um local no clube do subtenente sargento, no clube da associação dos cabos e soldados, no clube dos oficiais, de tal forma que, sem contrariar legislação nenhuma, essa parceria do cursinho, que já é especialista, que prepara bem a pessoa, possa também ser realizado naquele local. A escola cívico-militar, qual é a opinião do senhor? A escola cívico-militar, ela é muito importante. Eu vou explicar o que eu acho da educação. Acho que a educação, ela precisa de metodologia e disciplina. Metodologia, eu defendo que na escola pública se tenha o mesmo material didático que se tem na escola privada. O mesmo material que o Colégio Etapa, Objetivo, Poliedro, Bandeirante, Dante, Santa Cruz utilizam esse material no mesmo jeito, né? O SESI tem um material muito bom, seja disponibilizado na escola pública para o aluno gratuitamente. Com isso, você teria uma igualdade de condições entre o aluno da escola pública e o aluno da escola privada em termos de material didático.
E vejo como, para que se tenha um resultado, o aspecto da disciplina. A disciplina não é só no comportamento. A disciplina é de fazer as tarefas, de fazer as lições, de estudar, de se preparar para a prova, de executar essas atividades. Mas nós temos muitos colégios em que a própria disciplina ela está muito fraca, ela não está adequada. O professor não é respeitado. Então, você colocar a estrutura de uma escola cívico-militar vai trazer essa disciplina que é necessária junto com o contexto pedagógico para que aquela criança tenha um resultado adequado. O professor não pode ser desrespeitado. E ela é cívico-militar pelo nome que se foi dado agora, mas era coisas que se fazia na minha época. Quando você começava o dia, você entrava ali em forma na sala de aula, todo mundo cobria como se fosse num desfile de 7 de setembro. Nós acabamos o desfile de 7 de setembro. Eu brinco que eu desfilo no 7 de setembro desde que tinha 7 anos de idade. Acho isso muito importante. Aí você tem um hino nacional, depois você se desloca para a sala de aula. Quando o professor chega, o aluno tem que levantar na sala de aula, ter respeito ao professor. Defendo muito, né, que se tenha câmeras e microfones na sala de aula e que essas imagens sejam disponibilizadas na sala do diretor. O diretor, então, teria uma tela como essa, disponibilizando o que está se passando em cada sala de aula e ouvindo o que o professor está falando. Isso também, se qualquer aluno desrespeita um professor, joga algum objeto no professor, está lá restrito. E isso tem um ganho pedagógico, né, porque o próprio diretor pode orientar ou mostrar para os demais. Você tem lá um professor que é um exemplo de aspecto didático, ele pode também, nas reuniões de professor, mostrar aquela maneira correta de condução ou elogiar aquele professor, e isso é necessário. Se a isso se deu o nome de escola cívico-militar, a gente vê onde tem que o aluno se orgulha daquela disciplina, daquela atividade que é realizada na escola, né? E são pessoas que, quando disponibilizado para o mercado de trabalho, não vão ter problema, porque a disciplina ela não é necessária só nas forças de segurança, na polícia militar, na polícia civil e na guarda civil militar. É tudo. Você entra numa indústria, você entra num contexto, né? A própria estrutura que nós estamos aqui segue uma hierarquia e uma disciplina. Sim. Quando cheguei, vi tudo arrumado, todo conduzido, todo mundo chegou na hora que estava programado, e isso são condicionantes que o cidadão tem que levar para o resto da vida. E eu tenho certeza que a escola cívico-militar é um bom caminho para estar junto da parte pedagógica e propiciar a disciplina tão necessária para o êxito daquela criança e daquele jovem. E isso, comandante, Caio, isso independe de posicionamento político. Depende, cara. Por quê? Por que eu falo isso? Minha mãe tem um posicionamento político dela, a opinião política dela. Só que minha mãe estudou na época do período militar. Ela fez o fundamental, o ensino médio na época do período militar. Qual que era o sonho da minha mãe para mim, né, durante a minha adolescência, a minha infância? Me colocar um colégio militar, ainda que fosse pago, mas ela não teve essa condição, né? Que minha mãe me criou sozinha. E torcia para que quando eu fosse pro alistamento obrigatório com 18, eu ficasse lá, poxa, fui lá e tal. E minha mãe falou, tomara que fique, tomara que fique. E eu acredito que isso, comandante, é o sonho de boa parte das mães. Que o camarada tem essa educação, essa possibilidade durante a formação dele, e com 18 anos, quando ele se alistar, ele seja chamado. Porque essa disciplina, essa organização, tudo
tudo que as Forças Armadas aí propicia, Militarismo, o em militarismo, esse patriotismo, isso aí molda, isso aí enobrece a vida de qualquer pessoa. Eu disse, Você repara, né, e fala assim, e o patriotismo é um preceito, só dos militares? Não, Não. né? É honestidade, é verdade, patriotismo, cantar o hino nacional como deve ser cantado e não desvirtuado. Isso são aspectos de conduta necessária a todo cidadão. Exatamente. E você também tem um outro dado. Existe, para medir a educação básica no país, existe um índice. Esse índice chama IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? A melhor escola no IDEB foi a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Né? No Rio de Janeiro, a melhor escola foi o Colégio Naval em Angra dos Reis, como o melhor ensino médio de lá. O terceiro, no Rio de Janeiro, o terceiro melhor escola do Rio inteiro, o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, se nós estamos observando esses resultados adequados, temos que colocar. E um dado interessante, aqui em São Paulo nós estamos com o IDEB numa faixa de 5, enquanto nós temos estados numa faixa de 8. Então, a educação na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, tem muito para melhorar. E para melhorar conduta pedagógica, o livro Padrão Escola Privada, disponibilizado para o aluno, e disciplina. É isso que vai mudar esse perfil tão defasado que está a escola pública em São Paulo. E o IDEB das escolas particulares em São Paulo estão entre os melhores. Então, como pode ocorrer? Isso é diferença. Quando fala nessas diferenças, eu cito sempre o caso do aluno que está terminando o ensino médio. Ele termina o ensino médio, tanto na escola privada quanto na pública, e vai fazer o Enem. Né? Se ele é da escola privada, não passou, o pai no próximo ano vai pagar um cursinho para que ele possa fazer a faculdade. Se ele está na escola pública, fez o Enem e não passou, o município, o estado, não dá nenhuma outra opção. Nós temos que ter um cursinho para voluntários no contraturno noturno, para que aquela pessoa que queira se preparar melhor para o próximo Enem que ela vai realizar, ele tenha as mesmas condicionantes que tem um aluno de um cursinho privado, ele tem que ter a mesma condicionante, a mesma igualdade na escola pública. Isso é acabar com a desigualdade. Falando em desigualdade, nós falamos antes, mas não tivemos a chance de falar de inclusão. E eu estou, sempre que eu posso, colocando para as pessoas usarem no celular um aplicativo que é gratuito para Android, que se chama Transcrição Instantânea. Conforme nós vamos falando, ele vai transcrevendo e permite que uma pessoa com deficiência auditiva possa ser incluída. Isso é o que se chama inclusão. E esses detalhes do cursinho e que nós falamos na educação, no material didático, isso é evitar desigualdades. Nós somos um país desigual porque não damos a mesma igualdade no ensino público que tem o ensino privado. Vamos juntos nesse objetivo. Muito bom. Só uma. A gente vê essa desigualdade bem clara, general, com as escolas particulares. As escolas particulares têm disciplina. Eu tenho a oportunidade de conhecer alguns professores da rede pública e particular, e às vezes vou dar palestra, né, como psicólogo nas escolas públicas. Eu vejo quanto essa indisciplina nas escolas públicas, né, ela é trágica e danosa para o futuro do país. Não só o presente, mas para o futuro também. Porque o quanto está requenguela o sistema de educação. Se você verifica, você falou da disciplina na escola pública e na escola particular. E que na escola particular tem disciplina. É porque se um aluno desrespeita um professor, joga um objeto no professor, aquela escola privada
né, dispensa o aluno da escola. E não tem jeito, ó, seu filho, nós não aceitamos mais aqui na nossa escola. Quando isso muitas vezes ocorre na escola pública, não tem alternativa. O professor vai continuar recebendo lá os objetos e muitas vezes alunos que fazem tráfico dentro da própria escola. Exatamente. Então, nós temos que ter na escola pública a mesma disciplina. Isso é dar condições de igualdade a todos. Muitas vezes um aluno acaba dificultando o aprendizado na escola pública de todos os demais. Isso não pode ser admitido. E a gente não está dizendo aqui, comandante, que o fato do cara fazer uma escola cívico-militar, ele aprender ali os preceitos militares que ele vai ser perfeito, né? Não, longe disso. Mas ele vai aprender coisas lá que, como eu falei, vai influenciar para a vida toda dele em todos os aspectos, né? O senso de hierarquia, disciplina, o respeito, a organização. E voltando no que você falou, Caio, do cara sair lá sai das Forças Armadas, né? Muitas das vezes migra, né? Para uma carreira policial. Eu sou a favor que o cara tenha, assim, um benefício, algo que diferencie ele. Porque eu tive o privilégio de fazer escola de soldado com vários ex-integrantes das Forças Armadas, e os camaradas chegam lá, comandante, com um condicionamento físico excepcional, um senso de organização diferenciadíssimo. Os caras entram lá ajudando os instrutores a dar aula de ordem unida, ensinando os colegas de farda a atirar, porque saem de lá capacitados para o manuseio de armamento, né? Então, assim, tem que ter, sim, um benefício, tem que ter um incentivo para esses caras, porque os caras são diferenciados. Sim. São diferenciados. Fui ajudado por vários ex-integrantes das Forças Armadas durante o meu curso de soldado, no questão de condicionamento físico, em tudo. Então tem que ter, sim, um benefício para os caras. Muito bom. General, uma pergunta também aqui. Eu tava também, antes de começar o programa, tava falando com o senhor sobre a questão do porte de arma, né? E a gente pesquisando aqui e tal, descobriu sobre o plebiscito. Quanto por cento você falou, Marcão? Que é 63% votou a favor em 2005. 63% votaram a favor da população brasileira ter o direito de se defender, ter o porte de arma. O que o senhor acha? Que a gente tem que andar armado se vier capacitação ou não? Eu sou indagado muitas vezes se eu sou favorável ou não ao cidadão ter uma arma. Eu costumo dizer que a minha opinião agora já não importa mais. O Brasil fez um plebiscito, perguntou para a população brasileira se ela era favorável ao cidadão ter uma arma. 63% da população diz ser favorável ao cidadão ter uma arma. Então não compete mais a nenhum de nós questionar o plebiscito. A nós compete cumprir o plebiscito. Então, se você tem uma loja de arma, você vai lá, como já foi antigamente no Brasil, você vai lá, escolhe uma arma, a loja verifica se você tem antecedente criminal. Se não tiver antecedente criminal, não tem nenhuma arma registrada no nome daquela pessoa, daquele CPF. Então, no meu entender, a arma deve ser vendida, deve ser registrado o número da arma, cumprindo a vontade popular do plebiscito. Não é a opinião individual de cada um. Nós estamos numa democracia e o plebiscito deve ser respeitado. E ao cidadão que adquiriu uma arma, compete a ele, né, aprender a manusear aquela arma adequadamente, utilizar aquela arma adequadamente, e nada melhor do que procurar, né, um stand de tiro, uma escola, de procurar um policial que compreenda bem como utilizar aquele armamento e estar preparado para utilizado sem colocar em risco a outras pessoas. Então eu sou favorável a que se cumpra o plebiscito. E o plebiscito garantiu que é um direito do cidadão brasileiro ter uma arma. Muito bom. Marcão, da minha parte aqui, claro que tem exame psicológico, né?
Com certeza. Teu psicológico. E aproveitando que o comandante acabou de falar, questão de armas aí, isso aí causa reflexos aí diretos aí, positivos na segurança pública. Com certeza. Por quê? No governo anterior aí houve uma flexibilização, né? Desde que fosse preenchido alguns requisitos. E o índice de crime diminuiu. Né, comandante? É verdade. E aí, o que acontecia? Eu costumo comentar isso aí com os amigos que tem comércio e tal. O camarada que ia lá, que colocava um oitão enferrujado lá, ia efetuar um roubo a um comércio, ele pensava antes de roubar, por quê? Pô, eu não sei se aquele comerciante está armado. Exatamente. E geralmente o civil, que no caso não é um policial, não é um integrante das Forças Armadas, que ele realiza a compra de um armamento, ele vai semanalmente no estande. Tá preparado. Extremamente preparado, atira, muito bem. Então o cara ia lá, será? O cara pensava. O cara pensava. Sem contar inúmeros casos aí que a gente viu aí nas mídias aí de civis que eram CACs, que possuíam armamentos legalizados, que salvaram vidas de outras pessoas em intervenções, né, comandante? Então, é extremamente as coisas que deram certo, né? Infelizmente, a gente tem, eu acho que é uma cultura do nosso país, né, cara? A coisa dá certo, não tem continuidade, né? Exatamente. Então, as coisas que deram certo no nosso país, escola cívico-militar, a flexibilização, não é qualquer um chegar lá na loja de arma, chegar lá na ISA, me dá uma 9mm. Não, é a pessoa capacitada que preenche os requisitos. As coisas que deram certo tem que ter continuidade. Mas essa visão desse governo aí, que é o governo que eu falo federal, é a visão de tratar o povo como se fosse um boneco. Eu penso por você, eu faço por você e não dou autonomia como cidadão para você ser o cidadão. Respeitando, claro, o direito, a legislação, ou como o general falou, um plebiscito. Ele quer fazer por você e não quer te dar o direito de você ser autônomo. Com certeza. Então, tem que regularizar o que o plebiscito definiu, mas tem que permitir aquele cidadão que queira ter uma arma, ter uma arma. É o que foi decidido no plebiscito. Então, vejo que é necessário. Se ele depois falar, não, eu vou preparar para uma atividade olímpica, agora eu vou fazer um outro tipo de tiro também, aí a própria legislação atual já flexibiliza, e se ele, conforme vai subindo o nível técnico do atirador, facilidades vão aparecendo de tal forma que um atirador olímpico, um atirador competitivo, tenha todas as condicionantes para realizar aquela atividade. Muito bom. Vamos pro psicológico? Vamos fazer o psicológico. Exame psicológico. Tinha na época do senhor para entrar no exército? Na minha época tinha o exame psicológico. Ele não reprovava, né, mas ele era um orientador. Servia para que as psicólogas pudessem acompanhar cada um dos integrantes, orientar adequadamente, né? Então ter um acompanhamento psicológico, e ele não reprovava. Era uma alternativa de executar, e nós acreditamos na importância que tem esse conhecimento. Então, acredito que ele é válido, e casos que permitam uma reprovação tem que ser casos muito extremos, através de uma junta de psicólogos, tudo mais, mas que você tenha um acompanhamento naqueles casos em que o exame julgou oportuno. Agora quem vai ser avaliado é o senhor, então. Nós todos sempre estamos sendo avaliados, né? Muitas vezes determinadas pessoas precisam de um acompanhamento psicológico, outras vezes não precisa. Lembrando que nós estamos em setembro. Exatamente. Setembro é o mês amarelo, e é exatamente prevenção, né, de várias doenças, do próprio suicídio. Isso. Então, repara, se você, numa avaliação técnica, verificar que uma pessoa tem todas as condicionantes para executar um suicídio, é muito válido que se tenha um acompanhamento psicológico, e conforme os casos pode manifestar em determinado período, eu digo que até
as psicólogas podem, né, aconselhar o comandante de afastar determinada pessoa do armamento para que tenha todas as condicionantes de não evite, né, a facilidade dele praticar um suicídio. E aqui em São Paulo é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Aqui em São Paulo, comandante, eu vou falar por mim, a minha turma em 2021 reprovou 86% dos candidatos num concurso de 120 mil, enfim. Aí vai quebrando, né? Tá, enfim. Mas a minha turma do psicológico de 110 alunos reprovou 86% dos candidatos. E tem que ser rigoroso. Tem que ser rigoroso mesmo, porque mesmo com tanto rigor, né, Caio? A gente ainda vê alguns, né? Novidade. Alguns casos, né, problemáticos. Né? E isso aí é observado Claro. já com facilidade, né? Durante curso de formação, enfim, a gente já consegue identificar, né? Tem então, aspectos que aparecem a posteriori, né? Então, esse acompanhamento, ele é importante, né? É importante fazer o teste de avaliação psicológica e é importante o acompanhamento fruto desse teste que foi realizado. Ontem eu fui na Bienal, o senhor lembrou aí da Setembro Amarelo? E aí encontrei um rapaz que segue a gente aqui no canal. Aí o cara falou, Caio, o psicólogo faz é o mês do suicídio. Eu falei, não, cara, não é o mês do suicídio não, velho. É o mês da prevenção ao suicídio. não confunde as bolas. Exatamente. É o mês da prevenção. É o que o senhor falou, exatamente. Eu morri da risada aqui. E você vê que nós temos um índice elevado, né, nas Forças Armadas e na Força de Segurança, elevado, eu digo, proporcional, né, a um contexto. Então, a prevenção dessa atividade é muito importante. Isso aí. Então, vamos começar aqui. O senhor mataria alguém? Eu mataria dentro do contexto da legislação que prevê em legítima defesa própria ou de outrem. É o que está escrito na Constituição e para você salvar uma vida, se isso for necessário, não tem a menor dúvida de que eu faria. O que é a morte para o senhor? A morte é um ponto de passagem de todos nós, acho que é a única certeza que nós temos e temos que viver bem até lá. Viver bem, que eu digo, é de procurar fazer o bem, de tal forma que você tenha consciência tranquila, de que você tenha uma família harmônica, de que você cumpra com os seus deveres. E a morte, ela é uma etapa que todos nós vamos passar. Qual o sentido da vida? A vida é algo maravilhoso, né? Eu sou muito grato pela vida que tive, pela infância que tive, pela juventude que tive, sou grato pela profissão que eu escolhi, sou grato pela oportunidade de ter sido um parlamentar durante 4 anos e ter contribuído em termos de legislação, conforme nós falamos, com o número único para o cidadão brasileiro, com a caderneta de vacinação digital, com o teste do pezinho ampliado e outras nas áreas de segurança, nas áreas de saúde, de educação. Então, a vida é algo maravilhoso que nós temos que preservar. E eu digo que, muitas vezes, a felicidade ela não está no recurso financeiro, né? A felicidade está exatamente nessa harmonia pessoal e familiar. Um herói brasileiro. Duque de Caxias, não resta a menor dúvida, né, de que é o grande herói brasileiro, foi classificado como o pacificador e era um militar. Como militar, eu digo que é um exemplo para mim, que depois da carreira militar se dedicou à carreira política, foi senador do nosso Brasil, então é uma referência para todos nós e, apesar de militar, o título é o pacificador. Permitiu com que o Brasil tenha essa dimensão, né? Evitou que houvessem disputas e que o Brasil se compartimentasse. Esse tamanho continental deve muito a Caxias. E é uma referência até hoje, né? Muitas vezes, sem querer, nós dissemos assim, esse cara é muito Caxias, né? Isso é uma referência positiva. Então não há a menor dúvida de que o grande herói brasileiro, temos muitos heróis brasileiros,
mas Caxias é a nossa referência. Olha, eu não tinha associado Sensacional. de que Explicação. quando fala assim, o Caxias, você é uma pessoa Caxias, que no militarismo tem muito isso, né? Tem. Era o Duque de Caxias. É o Duque de Caxias. E o Caxias é exatamente isso, né? Aquele que cumpre com os seus... Mesmo num trabalho aí fora, no mercado, numa atividade, né? A pessoa fala assim, aquele funcionário é muito Caxias, Exatamente. né? Ele cumpre, está prontinho, está bem uniformizado, tem boa apresentação, se dirige adequadamente aos clientes, é pontual nas atividades, tem uma conduta adequada, e isso é o que se espera de todos nós, né? Que, Inclusive, ele que todos nós sejamos Caxias. E ele é patrono do exército, é isso? É patrono. Então, quando falavam que o comandante era Caxias lá no Tem quartel, que- ele tá ficava elogiando. contente pra Tá caramba. elogiando. Exatamente isso. O senhor era Caxias? Eu era Caxias. Ah, então tá bom. Boa. Como o senhor se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo aí bem integrado e com certeza vou estar ajudando o bem comum em qualquer função que eu esteja. Tomara que seja de vereador, estou bem confiante, mas eu também tenho um foco familiar que eu gosto muito. Me vejo daqui 5 anos cuidando desses netos, que agora estão nessa faixa de 3 anos e meio a 1 ano, e daqui 3 anos vamos ter uma participação muito maior, né? Essa integração ela é fundamental. E é dessa maneira que eu me vejo integrado à sociedade e integrado à família. Servindo, né? Servindo. O senhor sempre serviu. A melhor coisa, existe uma frase da Gabriela Mistral que diz: há a alegria de ser justo e de ser puro, mas há a imensa alegria de servir. Serviste hoje a quem? Muito bom. Cara, Tá aprovado. com louvor. Com louvor. Parabéns. Obrigado. Foi uma honra. E aproveitando o ensejo aí da pergunta aí, qual o sentido da vida, né, comandante? Deixar uma reflexão aí para vocês que nos assistem, né? O sentido da vida somos nós quem damos, não é verdade, Caio? E às vezes você que está aí nos assistindo, você tá dando o sentido errado para sua vida, né? E quando nós damos o sentido errado para a vida, nós nos frustramos, né? Vamos falar aí, por exemplo, questão financeira. Eu conversando com um amigo esses dias, né? Ele tá com 62 anos, muito bem de vida financeiramente, e ele comentou comigo, falou: "Poxa, Marcos, hoje eu tô aqui com 62 anos, trabalhei a minha vida toda para chegar nesse patamar que eu cheguei, e hoje eu cheguei à conclusão que a única coisa que eu tenho para fazer é esperar a morte." Nossa. Ou seja, em outras palavras, o que ele quis dizer, eu me frustrei, né? Então, procure refletir sobre qual sentido que você está dando para sua vida, né? Se você está dando o sentido correto. Porque se você der sentido para a vida somente materialmente falando, você pode se frustrar. E quando vem essa frustração, aí vem o pensamento muitas das vezes de desânimo, de morte, né? E não é isso que nós desejamos para você, né? Pelo contrário, nós desejamos que você seja feliz, realizado e que você chegue no final da sua vida, é o que eu quero para mim e quero para todos, né? Podendo dizer, eu fui feliz e deixei um legado, não é verdade, cara? Então fica essa breve reflexão aí para você que tá pensando aí em desistir da vida, em algo do tipo, não faça isso, que a vida é maravilhosa e existe sim um sentido para ela. Beleza? Tamo junto. No próximo episódio aí nós vamos anunciar aí um parceiro aí, um novo patrocinador. Beijo no coração, Márcio. Muito obrigado pela confiança. E que satisfação, comandante. Que privilégio. Eu nunca imaginei um soldado, filho de mãe solteira, né? Poder entrevistar um general de exército. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Você falou muito bem, né? Nós temos aí Deus, pátria, família e liberdade, e é dentro desse foco que nós nos devemos pautar. Digo também da importância que é a religião, a pessoa ter fé, a pessoa orar, né? Seguir os ensinamentos, né? De amar ao próximo como a si mesmo, isso é fundamental, de ajudar as outras pessoas. A gente
vai encontrar a finalidade na vida quando você ajuda alguém. O grande beneficiado dessa ajuda é você mesmo. Se, como esse seu amigo, se ele tem essa disponibilidade, faça, ajude o próximo. Isso vai ser transformador na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela oportunidade e nós somos todos, né, como diz alguns, farinha do mesmo saco. Mas se nós buscarmos isso na religião, vai dizer que do pó viemos e ao pó retornaremos. Muito obrigado. Obrigado, comandante. Foi um prazer. Eu aqui receber o senhor agradeço. aqui. Né? Obrigado a vocês que vieram com o comandante. Um Obrigado. forte abraço a todos. Gente, só aí para encerrar, mês de setembro amarelo, então também vou falar minha parte, né? Que Deus abençoe vocês. Se você está passando por dificuldade financeira, como todo mundo aqui falou, seja emocional, saúde, seja o que for, tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Como Paulo, personagem bíblico, falou, né? Paulo é interessante porque Paulo falou o seguinte: olha, aprendi a viver na pobreza e aprendi a viver, a servir na riqueza. Então, eu acredito, você sabe que a gente acredita nisso, né? Deus vai te usar na dificuldade e Deus vai te abençoar e te usar na riqueza. Tudo isso aí é só um meio para você. Se você está passando dificuldade, eu tenho certeza do fundo do meu coração. É porque Deus tem um propósito muito lindo, muito profundo no final das contas, por essa dificuldade que está passando, tá bom? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo podcast. Um beijo, gente. Muito bom.